Jéssica, tudo bem? Olá, Tadeu Rodrigues. Tudo bem com você? Você acabou de chegar de São Paulo, cansadíssimo. Eu tô só o pó, eu tô exausta, gente. Vocês que estão me ouvindo, eu tô exausta. Eu já tô assim num ponto que eu preciso de ajuda. Alguém me manda um voucher de massagem, Boa, hein, comida, me entrega comida, manda comida na minha casa, no hotel que eu tiver. Vai me ver, me faz companhia, não sei, sabe? Esquenta a água do meu banho, porque eu tô muito cansada. Eu não sei, eu não tô conseguindo mais nem tomar decisões. Mas como foi lá? Foi bom? Foi ótimo, mas o mês tem 13 dias até aqui, eu não parei um dia, assim. É Eu verdade, fiquei essa prova viajando todos esses dias. Eu não consegui descansar, não consegui fazer nada. Tô E a morta. gente tá chegando na nossa festa. O que me dá mais gastura, mas, mas a gente tá Pra quem tá chegando. chegando agora, o Rabisco, sexta-feira, vai ter uma gravação ao vivo que vai ser passado Instagram e Facebook, será? Não, é Facebook e YouTube. Facebook e YouTube, de um ano com a participação especialíssima do Marcelino Freire. Sim, vai ser muito Vai incrível ser a nossa lindo. festa. Eu queria só registrar que a gente começou o podcast e, olha, vencemos um ano. São 365 dias. Quase 8.000 plays. 8.000 plays, pensando a literatura brasileira contemporânea, sem apoio, sem patrocínio. Então você que está nos Sem ouvindo, nada. ajudem esta mulher exausta a rentabilizar com esse podcast, né? Vamos Sim, por doar favor, alguma coisa. por A gente vai favor, lançar uma ajude. campanha no Padrim Vamos, por para favor. vocês contribuírem Estamos com o nosso precisando. podcast, porque a gente está precisando. Atrasei esse mês, o cara do estúdio. É tenso isso, gente. Ajuda, por favor. A gente quer continuar fazendo, mas é desgastante. Mas eu só queria lembrar que é muito importante a gente ter conseguido dar continuidade, Sim, né? sim. Eu tava vendo uma estatística que a maioria dos podcasts, eles começam e acabam em seguida, assim. Quando a pessoa vê que dá muito trabalho editar, manter, os podcasts findam, o que também é muito triste, porque aí você tem um boom, mas e depois tem, né, Outro lado, esse acaba movimento de tendo- encolhimento. Então, fico feliz que a gente chegou nesse um ano. Porque não é fácil, né? A gente sabe que o deslocamento, a preparação, escolher temas, gente que já lida com a literatura acaba tendo já a nossa carga natural, mas parar para conversar é muito prazeroso, mas também depende muito de um trabalho, de um esforço que a gente faz, né? Sem dúvida, e gera toda essa exausão que eu sinto neste momento Eu também. tenho uma dúvida. Diga. A gente tá na temporada especial Palavra. Vai ter o episódio da festa. Vai ser um especialzão, a assim. gente vai parar a temporada. Não, a gente não vai parar a temporada. Ele vai entrar um extra. Ele é um extra. Ah, que da hora. Ele é um extra. A temporada Então ele não vai entrar para. outro dia, assim, pode Eu tô ser. me dando mais trabalho. Tá. Mas ele vai. Não, ele vai entrar lá. Ele Não, vai estar lá ok, na nossa beleza. lista e tal. Mas ele é um episódio especial. Então, e vai ser a primeira vez que a gente vai gravar com plateia. Sim, não, a gente já fez um talk, né? A gente não gravou, É verdade. mas a gente fez o um talk no na New mostra, York, é verdade, foi na legal. Mostra Integrada de Mas é a Artes. primeira vez e- que a gente vai fazer um episódio, começo, meio e fim com plateia. Sim, sim. E vai ser lindo. Você que bom. está nos ouvindo e quer participar da nossa festa, manda uma mensagem no nosso Instagram, no nosso e-mail e Por fala favor. que você quer participar, que daí a gente vê viabiliza a isso. gente vê a lista que tá tendo, a gente já tá rodando uma listinha e a gente tá fazendo uma festa bem legal e vai ser muito bacana. O Marcelino Freire vai estar aqui e vai ser lindo. Beleza, Jéssica, mas vamos voltar para nossa nós estamos temporada. no terceiro episódio da temporada especial Palavra. E quem está na bancada com a gente hoje, Jéssica? Olha, na bancada de hoje eu tô muito feliz de apresentar essa pessoa, porque, olha, foi difícil marcar. Mas também eu fiz muita questão de ter ela aqui, porque ela é muito incrível. É a Marta Lopes, ela é jornalista, escritora e educadora. Ela passou por empresas como o jornal Folha de São Paulo e Editora Globo, e trabalha há mais de 10 anos como editora, redatora, produtora de conteúdo no mercado editorial, jornalístico e publicitário. Ela é mestre em comunicação pela ESPM. Ela pesquisa as representações da mulher na imprensa. É cofundadora do coletivo Cadê Mulheres, junto com a Laura Folgueira, e que desenvolve iniciativas a fim de promover visibilidade e reconhecimento para as mulheres que escrevem. Também apresenta o podcast Mãezonas da Porra com a jornalista Marcela Chartier. E o primeiro livro dela, Em Carne Viva, foi publicado em 2014. Seja muito Muito bem-vinda, Marta. Que prazer estar falando com você.
Obrigada, gente. Estou muito feliz de estar com vocês. Eu escuto sempre, então tá muito legal estar aqui desse lado. Ai, que bom, a gente tá muito feliz. A gente te chamou porque o Cadê Mulheres não podia ficar de fora do nosso podcast dessa temporada especial, que é uma temporada que fazia tempo que a gente queria fazer, justamente para falar dessas iniciativas que dão mais visibilidade para o trabalho que as mulheres têm feito na literatura. E aí eu queria que você começasse já explicando o que é o Cadê Mulheres, como é que ele surgiu, dando esse resumão aí para quem tá ouvindo a gente. Legal, então, Jéssica. O Cadê Mulheres, ele nasceu em 2014. Na verdade, a gente não sabia muito bem o que estava fazendo. A gente, acho que começaram um pouco esses questionamentos no Brasil, né, sobre a ausência de mulheres em terrenos de destaque da literatura, então em prêmios, festivais, na mídia, né, mesmo nos catálogos das editoras. E o nosso estopim mesmo, o que motivou a gente foi olhar para a programação da Flip daquele ano. Porque a gente ficou muito impressionada quando olhou e viu que tinha 44 autores convidados e desses só 7 eram mulheres. E, enfim, a gente ficou tão impressionada que decidiu fazer uma ação meio de guerrilha, meio provocadora, e foi até Paraty. A gente publicou uma fanzine com textos nossos, refletindo sobre essa situação. E, enfim, panfletou na Flip mesmo e fez uma roda de conversa na praça. A gente acabou trazendo outras mulheres do mercado editorial para essa conversa. A gente trouxe editoras e trouxe a Belita Cermelli, por um acaso, estava passando pela praça e veio ouvir o que a gente estava falando. E a Belita é uma das organizadoras da Flip. Ela ficou muito sensibilizada pelo assunto e começou a pensar mais sobre isso. E aí acabou dando uma abertura maior para a gente levar esse debate nos outros anos. Então, no ano seguinte, a gente voltou e fez um debate sobre o assunto na Flipzona. Depois a gente deu uma oficina de escrita para meninas e mulheres. Enfim, a gente sente que a organização começou a se abrir um pouco mais para a temática a partir de então. E a gente foi, nesse tempo, tentando descobrir nossa vocação, né? Pesquisando o assunto, a gente percebeu que a Flip era só o reflexo de uma cadeia de acontecimentos, né? Então, a gente sabe que no momento em que a mulher começa a produzir a escrita, ela também tem que vencer ali a barreira da insegurança, da síndrome de impostora, da falta de representatividade. A gente sabe que o mercado editorial está cheio de estereótipos, de expectativas sobre a mulher que escreve, então também é outra barreira. A gente sabe que a mídia faz uma cobertura às vezes enviesada, enfim. Tinha uma série de nós aí para a gente olhar, e a partir daí a gente foi criando projetos, a gente criou oficinas de escrita, a gente criou publicações, a gente criou um projeto de mídia livre que foi contemplado com o edital municipal. Enfim, seguimos aí buscando as nossas vocações para dar visibilidade para as mulheres que escrevem. É muito massa e é muito legal te ouvir, porque eu acho que a gente surgiu meio que ao mesmo tempo, assim, vocês com Cadê Mulheres e eu com Margens, e são projetos que super conversam e que super convergem no que são essas mulheres de fato produzindo, né? E aí hoje, quase 5 anos depois, eu queria te perguntar se você vê que a gente teve um avanço, embora ainda exista muito trabalho a ser feito, mas como é que você avalia, assim, de 2014 para agora, já com essas iniciativas, não só o Cadê Mulheres, né, mas tantas outras que surgiram depois e também a partir daí muito espelhadas e tudo mais. Então, exatamente, assim, quando a gente surgiu, eu lembro que a única que a gente via ali lado a lado era você. E é muito curioso ver como mudou, né? Eu lembro quando a gente começou a levar esse debate, porque uma das coisas que a gente fez e ainda faz é falar sobre o assunto em uma série de eventos. No começo, as pessoas achavam uma loucura, ainda mais no campo da literatura, que a gente sabe que é um campo muito contaminado por essa ideia de cânone, né, por uma coisa muito elevada. É como se você não pudesse macular esse campo com a política. Então, a gente ouvia muito no começo que a gente que não importava se não tinha, se você não tinha visibilidade para as mulheres, o que importava era a qualidade, né, literária. Então, assim, as pessoas estavam totalmente fechadas para esse assunto. Eu lembro que lá no começo, o Paulo Werneck, que foi o curador da Flip nos 3 anos ali iniciais do nosso Cadê Mulheres, ele falava, né, curadoria não é política. E ele saiu da curadoria da Flip dizendo, curadoria é política. Então, eu acho isso muito emblemático.
É muito bom isso mesmo, porque é isso, acho que muito. reflete essa mudança, né? Quando a gente Sim. consegue virar essa chave, e eu não tô falando exclusivamente do Paulo Werneck, mas quando essa chave vira para as pessoas, né? Quando os caras percebem que é importante incluir isso, né? E a arte como um todo acaba Porque, tendo esse papel, né, político, sempre, né? Querer ignorar isso é sim, complicado. historicamente. E fora que é aquela história, se você está dentro do mercado editorial, né, e você, de repente, é curador de um evento, ou sei lá, se você é um jornalista que cobre literatura, é muito mais fácil você seguir recorrendo aos escritores e às escritoras que estão próximos a você. É muito mais complicado você se delimitar que assim, você vai buscar uma diversidade naquela curadoria, né? Você vai trazer o mesmo número de autores brancos e autores negros, você vai trazer o mesmo número de autores mulheres e autores homens, você vai trazer autores indígenas. É muito desafiador, porque essas pessoas não estão visíveis, né? Elas não estão acessíveis. Então, é claro... Pode falar. É claro que é um trabalho que exige muito mais. Então a gente percebe que ele é muito menos feito, né? Lá na Flip eu lembro que teve uma discussão, até dentro desse ambiente, a gente foi tomar um café lá um dia e levantou-se uma discussão, duas mulheres falando dos primeiros passos que foram dados. Eu acho que o papel seu do Cadê Mulheres, aliás, o site é muito bonito, eu li as entrevistas, vi os perfis, lembra muito a essência do Margem, sem dúvida nenhuma, mas eu lembro da discussão que as meninas falaram assim, do primeiro passo a gente deu, agora daqui a pouco nós vamos ter que olhar para as mulheres negras, para as mulheres dos povos originários, para as trans, e do mesmo jeito começar a engendrar também um trabalho coletivo, um trabalho de visibilidade. Como que você vê esse cenário, você que já está tanto tempo trabalhando assim? Então, o que eu percebo, eu acho que esse foi até um desafio inicial para mim e para a Laura, né, que somos as mulheres brancas, em que a gente falava desse tema de uma forma universal. Então, precisamos expandir a visibilidade para mulheres. E óbvio que a gente aprendeu muito nesse processo e segue aprendendo, né? Porque, enfim, acho que exatamente porque a gente fala de um lugar de privilégio, tem muito que aprender constantemente. Eu acho que essa é a nossa principal busca hoje e é o meu maior desejo, assim, daqui para frente. A gente tem trazido uma série de entrevistas e todo o conteúdo que a gente produz, a gente busca ser sempre interseccional, a gente tem trazido muita literatura de mulheres negras, de autoras lésbicas, a gente tem tentado pesquisar cada vez mais a produção literária de mulheres de indígenas, dos povos originários, tentar trazer mais essas mulheres para uma posição de destaque. Tenho muito numa busca de tentar sair um pouco desse nosso eixo Rio-São Paulo. Tenho a vontade... A gente fez esse projeto que é do site que você menciona. Foi um projeto que foi contemplado com o edital municipal aqui em São Paulo. E a gente trouxe perfis, entrevistas com autoras que a gente sentia que tinham uma obra relevante, mas que não tinham o devido espaço, né, na imprensa, enfim. E agora a nossa vontade é expandir esse projeto Brasil, então tentar chegar mais nos lugares que realmente não tem essa cobertura, chegar nas autoras que realmente não conquistam espaço, né. Eu acho que esse é o caminho, assim, a gente tem que cada vez mais olhar para isso, dar visibilidade para as mulheres que estão ainda nesse lugar, e é um trabalho que não acaba, eu acho, né, a gente tem que constantemente expandir mesmo esse escopo. Eu até vi lá nos perfis, eu vi o nome da Narcisa Amália, que eu sou militante de direitos humanos, né, já fiz parte de comissão de direitos humanos pela OAB, eu atuo nessa área também, e é uma poeta, assim, que dificilmente eu vejo falar dela de forma fácil, assim, é sempre difícil chegar nela. Eu fiquei muito feliz quando eu vi o perfil dela, eu li, né, que é uma poeta de direitos humanos, né, dos oprimidos. Então eu acho que cumpriu bem o papel, assim, eu passei o perfil da Euridice Fontella também, muito bonito, assim, eu acho que estão cumprindo bem, porque tá trazendo uma mescla, pelo que eu vi lá no Cadê Mulheres, uma mescla das mulheres do passado, que já morreram, junto com as mulheres que estão produzindo, estão criando projeto. Então é bem, bem bacana mesmo. Porque é interessante olhar para essas autoras clássicas, né? Porque elas realmente não ficaram conhecidas da gente e muitas delas chegaram a ter vendas, assim, relevantes, a viver da literatura e, enfim, a gente não conhece, né? Isso não está nas escolas, isso não está muitas dessas autoras não têm livros em editoras, né? Os livros estão esgotados, então a gente sempre teve esse desejo também de fazer um resgate histórico, né?
Marta, uma dúvida que eu tenho, e aí é uma inquietação muito pessoal, mas passa a ser coletiva a partir do trabalho, é em relação a essas coisas de curadoria, igual você falou. E quando eu falo curadoria, não só de eventos, mas de produção de conteúdo mesmo, né? Que nesse primeiro momento, tanto quando surgiu o KD como Margens, também sou uma mulher branca que passei a pensar a partir deste movimento mais coletivo, daquela retomada, né, desse feminismo que veio ali em 2013 com as jornadas de junho e tudo, e aí era uma coisa muito universal. E aí, a partir de então, né, você vai aprofundando e mergulhando nessas interseccionalidades e tentando abarcar todas elas, né? Então, dá conta da mulher negra, dá conta da mulher indígena, dá conta da mulher que é LGBTQIA+, e assim por diante. Como é que você acha que, assim, a gente consegue fazer isso sem soar como pessoas que estão criando ali um sistema de cotas? Como que você acha que isso pode ser uma coisa mais natural? Enfim, porque é uma coisa que me pega muito, eu reflito muito sobre isso, eu tento jogar isso pra prática, mas eu nunca sei se eu tô acertando, e acho que eu só vou saber mais adiante. Mas como é que você entende isso? Olha, Jéssica, eu acho que assim, também tento aprender isso no dia a dia, também não é uma resposta que eu tenha. Mas o que eu tenho pensado cada vez mais, bom, eu sempre tento escutar mais quando esse é o assunto, né? Escutar mulheres negras, escutar mulheres de outras interseccionalidades que não a minha. E aí, assim, eu acho que um momento, uma coisa que me interessa muito é a gente sair um pouco de um lugar de ouvir as escritoras para entender, sei lá, qual é o entrave para essa mulher que se oferece para que ela escreva, sendo uma mulher, ou quais são as dificuldades que ela enfrenta por ser uma autora negra. Eu acho que a gente está no momento agora de simplesmente ouvir essas mulheres sobre o que elas escrevem. E permitir que elas tragam as temáticas que as tocam, né? E acho que também sair desse lugar de que eu escuto muitas mulheres negras dizerem, né? Estou cansada de ter que falar só sobre a minha experiência como mulher negra. Eu quero falar de qualquer outro assunto, né? E eu acho que isso me interessa bastante. Eu tento seguir um pouco esse caminho, né? Então, explorar as temáticas e eu acho que neutralizar as nossas... fortalecer as nossas diversidades, mas também fortalecer nossas temáticas, sabe? E dar realmente protagonismo para essa voz. Então, eu acho que esse é meio que um caminho que eu tento seguir. E tenho buscado cada vez mais autoras que me elucidam, né? Bell Hooks é uma autora, e a Grada Quilomba, que, enfim, para mim foi uma descoberta da Flip, e eu ainda estou completamente apaixonada por ela. Eu acho que as ideias que ela traz ajudam muito a gente a tentar se racializar como pessoa branca, né? E pensar melhor, né? Um jeito de... enfim, simplesmente ampliar as vozes, mas não ficar meio desse jeito artificial, né? Como se você estivesse destinando uma porcentagem, que eu acho que não é isso, né? Sim, sim. Não, muito bom. Eu fiquei aqui contemplada com a tua resposta. Uma outra coisa que eu fico pensando é assim, quando a gente começou, quase não se falava sobre isso. Hoje isso é uma pauta e sim, eu acredito, né, que é uma realidade, por exemplo, encontrar eventos com um número paritário de mulheres. Se não as pessoas estão fazendo isso muito errado, né? Se hoje, em 2019, a gente chegou aqui e não tem, pelo menos, uma equidade no gênero, isso tá muito errado. Mas ainda assim, eu sei que as mulheres têm muito mais dificuldade para publicar do que os homens e muito mais dificuldade para serem lidas, inclusive pelos homens, né? Ainda existe muita resistência por parte do público masculino em consumir a literatura feita por mulheres, sem que isso seja uma obrigação, que seja uma cota, né? É muito raro você ver, de repente, a pessoa ir numa livraria e falar, não, eu quero ler o livro da fulana porque é uma baita literatura. A maioria lê porque, sei lá, uma amiga indicou, porque botou uma pressão, enfim, ou porque tá uma coisa muito hypada. E aí, como é que você vê isso? Essa dificuldade das mulheres? Mudou a dificuldade? Tipo, elas conseguem publicar mais, mas não conseguem ser lidas, ou ainda enfrentam as mesmas dificuldades? Como é que você sente isso aí no teu trabalho? Então, eu sinto que, de
de fato a gente teve alguns avanços, e eu acho que tem alguns fatos mercadológicos que nos ajudam a enxergar isso. Então, se a gente olhar por alguns exemplos, a Jarid Arraes eu acho que é um excelente exemplo. A Jarid era uma cordelista, né, mas assim, naquele momento ela tinha a produção dela independente, vendia os cordéis dela, enviava pelo correio, enfim. A Jarid é uma autora que lançou um livro por uma das maiores editoras do país esse ano, foi um destaque da Flip, vai ter obra com adaptação para televisão. Então, assim, eu acho que o momento que a gente vive também permite com mais facilidade que a gente conquiste esses espaços. Se a gente, enfim, eu acho que tem um monte de autoras lésbicas conquistando muito mais cena, eu acho que a gente tem algumas autoras indígenas ganhando um pouquinho mais de destaque. Acho que esse é um campo que precisa muito ser aberto por todas nós mulheres ainda, assim. Acho que as mudanças na própria programação da Flip indicam um pouco isso. Mas o que a gente percebe, e aí é realmente uma questão de sensação, eu gosto que você use essa palavra, porque a gente não tem dados. Mas acho que esse é um dos maiores problemas para quem trabalha com o que a gente trabalha. A gente não tem dados. A gente tem a pesquisa feita apenas pela professora Regina Del Castanhe, e esse é o dado que a gente tem. Então, assim, a gente não tem nenhuma informação de vendas das editoras, né? O que a gente sabe é aquilo que a gente tem sempre percebido, né? De que, assim, alguns estereótipos seguem sendo perpetuados. A gente sabe que existe um vício do mercado editorial de achar que os livros feitos por mulheres são lidos apenas por mulheres. Eles tentam captar esse público ali também com alguns estereótipos, né, achando que a capa tem que ser delicada, enfim, aquelas ideias. Mas, assim, eu percebo na minha prática que eu acho que essa resistência ainda permanece. Então, por exemplo, quando você olha um livro como o da Carmen Maria Machado, que teve aqui na Flip também, uma autora que, assim, uma das melhores contistas que eu li nos últimos anos. Uma obra extremamente original. Eu vi muitas mulheres à minha volta lendo a Carmen. Eu não vi nenhum homem. Sim. E eu fiquei pensando que foi até uma decisão um pouco ousada da editora, porque esse livro foi vendido como um livro, como sendo Black Mirror feminista. Foi isso mesmo. E eu fico pensando que isso é um jeito que afasta os homens. Eu sou totalmente contra a gente ficar criando estratégias para aproximar os homens. Porque eu acho que os homens têm que se aproximar. Eu acho que, é o que eu sempre digo, eu estou sempre disposta ao diálogo, sempre aberta, mas assim, eu acho que os homens, no lugar de privilégio deles, têm que fazer o esforço de se aproximar. Mas também não sei se precisava vender o livro como Black Mirror feminista, sabe? Então, eu sinto que, assim, acho que as editoras estão mais abertas, até porque é o mercado, é o capitalismo, né? Então, ficou mais hype mesmo, investir mais em escritoras mulheres e em feminismo. Mas eu acho que a gente tem ainda um processo longo de resistência, de mudança de mentalidade. Acho que a gente vai levar um tempo grande para ajustar isso ainda. Até aquela ação na Bienal do Felipe Neto com os livros, eu vi até no Twitter que ele postou depois falando que depois da Bienal passou-se a vender muita procura por livros LGBTQI+, e é um reflexo muito, muito positivo, né? Porque teve aquele choque, aquele protesto, aquela resistência contra a censura, e as pessoas passaram a procurar e comprar livros alheio já à Bienal como reflexo dela. Então é bem isso que você falou. Antes da Marta comentar, eu quero só falar uma coisa. Eu quero falar que eu não gosto do Felipe Neto, que eu acho ele um youtuber lixo, mas eu adorei a ação dele. E aí eu vou celebrar a ação dele, porque ele fez pela literatura o que todo mundo que está criticando ele nunca fez. Eu queria que essas pessoas que criticaram ele fizessem pelo menos uma lista dos livros LGBTQIA+, que elas leram no último ano. Deve ser um total de 0, né? Mas é muito mais fácil apedrejar o menino do que, sei lá, fazer alguma coisa por esse público, né? Era só isso mesmo, mas tá? Parabéns, Felipe. Eu sei que você não vai ouvir, Felipe Neto, mas parabéns. Te acho um bosta, mas eu gostei da sua ação. Continue assim. Mas, a gente independente das críticas que tiveram, não, é isso. Eu acho que o resultado foi bacana, né? Não, sem dúvida. Não, mas foi muito legal o que ele fez. Fila, aquele tumulto. Achei muito o Tadeu tava lá e eu acho que você viu mais de perto, né, o que aconteceu. Mas eu acho massa, mas enfim, vamos deixar a Marta falar. Eu só queria mandar esse recado mesmo. Mas é isso, eu acho que a gente está num momento em que não tem como a gente descolar, né, a literatura da política e nem da resistência, né, ainda mais nós que estamos alinhados do lado progressista. Então, assim, eu acho que qualquer ação ela é bem-vinda e a gente precisa mesmo disso, né? Então,
não tem muito que... Acho que é muito mais importante que a gente consiga se unir em momentos como esse do que a gente problematizar, eventualmente, né? A vontade de aparecer, né? A vontade de ganhar mídia, que é um pouco que as pessoas criticaram, né? Mas, enfim, é complexo. Acaba desfocando, né? Mas se toda vontade de aparecer se converter em compra de livro e em compra de livro que já é marginalizado, é ótimo, gente, aparece mais. Porque a galera só tem vontade de aparecer e fica mandando uns poemas ruins no Instagram. Então aparece assim, aparece comprando livro. Olha que coisa ótima, né? Muito bom negócio. Todo mundo aparecer assim, fica gravando uns vídeos ruins, uns stories, uns negócios. Meu, aparece comprando livro, aquece esse mercado que tá aí ruim, né? Estimula a venda de livro. Né, por favor. Ô, Marta, eu queria falar um pouquinho das entrevistas, né? Eu vi que vocês têm tanto dos perfis como das entrevistas. Como que vocês selecionam? Como que é feito esse processo de busca dessas escritoras? E vocês deixam a conversa fluir naturalmente? Eu falo porque a gente apresentando podcast, entrevistando pessoas também, a gente tem muito esse negócio de deixar a conversa fluir muito. Mas como que vocês fazem para estruturar o site, para escolher as entrevistadas, para escrever os perfis? Como que funciona? E quais que você gostou mais de fazer? Então, esse projeto ele começou entre 2015 e 2016. A gente não tinha um site até então, a gente tinha só um Tumblr e a gente foi contemplada com esse edital aqui da Prefeitura de São Paulo, que era numa categoria de mídia livre, e aí a gente conseguiu criar o site e estruturou esse projeto, que eram 10 perfis, 10 entrevistas e 5 rodas de conversa em praça pública de São Paulo, né? Que a gente tentou trazer também temas interseccionais. A Jéssica até participou desse projeto. E a gente falou de literatura marginal, de literatura feita por mulheres negras, de literatura de mulheres LGBT. E a partir desse momento, então hoje, né, a gente já não está vivendo, a gente voltou a ser independente, mas a gente segue alimentando as nossas redes com o conteúdo que a gente produz. Nesse primeiro momento, a gente tinha muita vontade de trazer, no resgate histórico, trazer autoras que tivessem tido alguma relevância no seu momento, mas que realmente estavam fora de mercado, ou que não eram comentadas, que não tinham nenhuma visibilidade na imprensa. E com relação às entrevistas em específico, a gente quis olhar para autoras contemporâneas que a gente sentia que eram importantes, mas que quando tinha uma cobertura na imprensa, tinha um olhar um pouco mais enviesado, né? E a gente quis trazer um olhar interseccional para essa curadoria, então a gente tentou trazer o mesmo número de autoras negras e autoras brancas, trouxemos autoras LGBT, né, nos dois campos, e enfim... fizemos essas entrevistas. Sempre é difícil, né, esse processo de deixar fluir ou interferir. Uma das entrevistas que eu acho mais especiais que a gente tem aí é uma entrevista com a Elvira Vinha. Nossa, eu ia te perguntar isso. Eu ia falar assim, como é que foi? Porque acho que foi uma das últimas entrevistas que ela deu, se não foi a última, né? Então, justamente por isso, foi uma das últimas entrevistas e foi muito difícil, na verdade, assim, a Elvira, ela era uma autora mais reclusa, então ela deu uma entrevista, ela só quis dar entrevista pra gente se fosse por e-mail, e é uma entrevista muito sucinta, se você olhar. Curto e grosso, né? Foi uma entrevista muito sucinta. E ainda assim a gente achou importante publicar e manter essa característica da Elvira, que acho que é tão representativa de quem ela era também, né? Então acho que é importante respeitar um pouco a identidade das pessoas. Eu gosto muito dessa entrevista, eu gosto muito da entrevista com a Maria Valéria Rezende. Eu acho ela ganhou também nos últimos anos um espaço, um reconhecimento no Brasil, extremamente merecido, né, aliás, mas naquele momento ela estava começando a ficar um pouco mais conhecida e ela é uma figura muito inspiradora, né? Então acho que eu gosto muito dessa entrevista por isso. E, enfim, eu tenho muito orgulho da gente ter entrevistas com nomes como Ana Maria Gonçalves, que é uma autora gigante, mas que pouca gente conhece, por mais que ela atua muito no mercado, né? Ela participa muito de oficinas e de eventos, mas ela não é muito conhecida. Igual a Conceição Evaristo, que também, quando a gente começou, estava se popularizando mais, né? Que é, óbvio, uma autora com uma carreira longa, extremamente celebrada, assim, mas
também nos últimos anos realmente se consolidou mesmo popularmente, né? Então também tenho muito orgulho da gente ter essa entrevista. E recentemente, as últimas entrevistas que a gente tem feito são mais com esse desejo desse novo momento do Cadê Mulheres de trazer luz bem para a cena independente mesmo, olhar para quem está fazendo uma produção jovem, olhar muito para essa poesia de internet, que eu acho que a internet tem realmente, especialmente redes sociais, Instagram, tem popularizado algumas autoras muito interessantes que talvez não encontrassem outros espaços para se publicar. Então, a gente tem tentado ampliar cada vez mais esse desejo mesmo de desbravar terrenos novos, sabe? E sair meio daquele lugar já mais conhecido. Muito massa. Você tem a sensação de que com o projeto vocês estão criando um acervo e marcando esse tempo que a gente vive com esse trabalho de curadoria de conteúdo também? Ou você nunca parou para pensar nisso? Pra ser honesta, eu nunca parei para pensar nisso. Olha, eu acho, Jeff, e aí é um momento de desabafo, né? E acho que vocês sabem bem disso. Quando a gente tem o Cadê Mulheres é a minha paixão. Eu amo Cadê Mulheres, eu amo fazer esse projeto, né? Só que é isso, né? Com dificuldade, quando dá, enfim, a gente tem umas conquistas muito legais. A gente foi para a Flip de novo esse ano para falar dos 5 anos do projeto. A gente foi para Nova York esse ano, num evento sobre escritas de mulheres em língua portuguesa. Então, assim, a gente tem conquistas muito legais, mas a gente sabe que o dia a dia ele é muito mais duro do que essas conquistas, né? Mas eu tenho muito orgulho do trabalho que a gente consegue fazer, apesar das dificuldades, e eu tenho muita vontade, sim, a gente até criou, dentro do nosso site, tem um mapa de escritoras. A gente tinha vontade de que as mulheres mesmo, elas se mapeassem, né? E nesse mapa a gente pudesse ter aí uma documentação mesmo, né? De, sei lá, em que lugares do Brasil tem mulheres produzindo literatura, tem coletivos de literatura, mas foi um projeto que acabou não tendo muito engajamento, que é também, acho que uma das nossas maiores dificuldades, né? Eu brinco que a gente está no nicho do nicho, porque feminismo é um nicho, literatura é um nicho. Então, assim, quando você junta os dois, é um nicho do nicho, né? Nossa, eu entendo perfeitamente seu sentimento. Acho que a gente podia fundir os nossos mapas, porque o Margens também tem um mapa e a gente podia juntar eles para quem sabe ele ficar maior e atrair mais mulheres, e essa né? problematização até a Jéssica trouxe quando ela propôs a fazer a temporada especial Palavra, foi justamente nesse ambiente assim de vamos parar e vamos colocar isso num espaço no nosso podcast dedicado só para isso, né? Porque eu acho que a gente precisa falar disso. É uma tentativa de... Eu fico muito inquieta, porque eu quero dar conta dessa produção e eu não consigo. Mas eu falei, eu tenho que dar conta pelo menos das iniciativas que estão jogando luz nessa produção. Porque aí, a partir daí, a gente tem pelo menos isso mapeado de algum jeito. Nem que seja no podcast, para que as pessoas possam acessar todas essas iniciativas. Porque tem iniciativas incríveis e que a gente, né, sequer conhece e tal. Até fiz esse apelo e faço de novo. Quem conhece essas iniciativas para além do eixo do Sudeste, Rio, São Paulo e Minas, né? E que isso acontece, porque eu sei que acontece no Brasil inteiro. Tem mulher fazendo isso no Acre, mas é mais difícil pra gente chegar, é mais difícil pra acessar, mesmo com a internet, né? Porque a gente tem que furar outras bolhas que são geográficas e tudo mais. Então, manda pra gente, sei lá, quem estiver ouvindo e conhecer alguma iniciativa desses outros lugares, entre em contato, porque a gente quer falar com essas pessoas e quer mostrar que isso acontece, né? Que as mulheres estão preocupadas com outras mulheres de verdade, né, nos 4 cantos do país, para jogar luz nessa produção. E até fazendo um gancho, é legal ver os ouvintes do podcast, várias pessoas, homens, mulheres, já me falaram isso, já me pediram livro emprestado de mulheres, passaram a se interessar e falaram, nossa, eu nunca tinha percebido que eu lia pouco mulher. Depois que vocês começaram a chamar essa atenção, eu comecei a olhar minha estante, eu comecei a comprar livro. Várias pessoas mesmo, tenho amigas queridíssimas que chegaram em mim e falaram, nossa, Tadeu, eu sou mulher e minha estante só tem livro de homens, escritor. Eu quero ler mais e tal. Então eu acho que isso mostra que funciona. E você, às vezes, fazer alguém enxergar alguma coisa de um caminho que talvez seja tão obscuro é muito satisfatório pra gente, assim.
É porque é muito naturalizado isso, né, da gente só ler homem, né? E, na verdade, essa ficha foi uma ficha que demorou a cair pra mim também. Eu não sei como é que foi pra Marta. Como é que foi, Marta, cair essa ficha assim? Você fala, meu, Lia mais cara do que mina. Então, eu acho que eu sempre brinco que é aquele processo de que depois que você vê, você não consegue mais desver, né? Eu acho que quando a gente se engajou, né, lá em 2014 e começou a pesquisar o assunto, entender e ver outras mulheres, né? Era bem naquele momento da Joanna Walsh que criou a hashtag Read Women. Sim. Então, assim, quando a gente começou a conhecer o projeto de outras mulheres, esse questionamento fora e tudo, para mim foi uma explosão. Assim, eu sempre gostei muito de ler, sempre estudei literatura e realmente nunca tinha me passado pela cabeça. Assim, os meus maiores autores de referência eram autores homens. E aí, eu te digo que, assim, faz muito tempo que eu não leio um autor homem. Muito tempo, assim. Ainda mais que eu, sei lá, o que eu pesquiso academicamente também, quem tem muitas obras de referência são mulheres, eu realmente acabo não lendo. Vez ou outra me interessa algum outro homem. Eu falo, nossa, eu quero conhecer a obra desse cara, né? Me interessou muito a obra do Kala Chepalanga também lá na Flip, e acabei não lendo ainda, mas agora os homens que estão na outra posição, assim, no meu criado mudo. Mas eu só ia complementar uma coisa que a gente estava falando aqui sobre essas ações que a gente vai desenvolvendo, que você desenvolve, que eu desenvolvo, enfim, 1000 outros coletivos maravilhosos, mulheres que escrevem, as meninas do Leia Mulheres e tal. Eu gosto muito de pensar também, até para eu não me desanimar, que o que a gente faz é micropolítica, né? A gente tenta ali mover as redes que a gente consegue ter acesso e influenciar. Isso que você falou, né, Tadeu? Se você puder influenciar a pessoa que você conhece, que te pediu uma indicação, eu acho que assim, já foi legal, né? Porque a gente fica também querendo revolucionar totalmente o mercado e isso não é uma coisa que vai acontecer do dia pra noite, né? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, eu acho que são as micro-revoluções e eu gosto muito desse conceito, porque a gente faz isso no cotidiano, né? Quando você tá trocando uma ideia, tomando um café e você fala, meu, você já leu fulana, né? E aí a outra pessoa, você vende esse livro pra ela, sem muitas vezes estar ali vestido com a militância, né? Você vende pela boa literatura que é, né? Como acontece tão naturalmente com a literatura dos homens e com tudo que é feito por homens, né? E coisas incríveis que surpreendem. Eu lembro que eu gosto muito de romance policial. E eu lia muito tudo, assim, que chegava na minha mão. E tinha lido pouquíssimas escritoras. E quando a Ruth Handel, por exemplo, entrou na minha vida, eu falei, onde estava essa mulher? É a minha favorita hoje. Então, acho que... Mas no romance policial a gente tem a Agatha Christie, né? Sim, Que é um sim, grande nome e é uma mulher, Mas assim. ainda não era muito o que eu lia, assim. Dentro do meu universo, foi uma surpresa muito foda, assim. A Ruth Handel hoje é uma minha referência. Entendi. Ô, Marta, e vamos falar do seu livro, né? Pra gente sair um pouco dessa coisa do coletivo e ir um pouco pra subjetividade. O que é o Em Carne Viva? Conta pra gente. Então, foi esse meu primeiro livro de poesia. Acho que é um livro em que eu tentei dar conta desse momento mesmo de muitas revoluções internas, assim, que eu estava vivendo. E acho que essa complexidade, né, acho que de muitas novas mulheres contemporâneas e de repente, lidar com questões como sexualidade e, no meu caso, né, maternidade e ainda assim a paixão pelo estudo e o trabalho, e, enfim, e a política, e eu acho que é um livro que tenta dar conta um pouco dessa complexidade. Perfeito. Na verdade, eu não li seu livro ainda, então eu tenho que falar isso aqui, porque é isso, não dei conta de ler tudo até hoje. Mas a gente pode, inclusive, fazer um podcast falando sobre isso, né? Sobre como dar conta, legal. né? Como dar conta. Sim. Como ser essa super mulher? Que peso isso tu carrega, né? Acho que um dia pode virar pra essa pauta, porque daí eu já tô invadindo outra pauta aqui. Mas é isso, massa. E fico querendo ler. Está na minha fila, segue na minha fila. Marta, a gente tem um quadro aqui, que é o final, é o último quadro do Como programa. assim, Tadeu? Você já tá acabando o programa sem avisar. Do nada, ele virou e falou, a gente tem um quadro. Eu falei, como assim? Já o Alan tá... tem uma maquininha que ele dá choque na minha perna aqui, quando tá chegando a hora de acabar. Que isso? É tortura. Que a gente fala um pouco, Marta, do que a gente tá lendo atualmente, ou deixa alguma dica de algum livro que você goste, que você acha que vale a pena falar pra pessoa. Tá. Bom, eu
eu acho que gostaria de deixar a indicação, então, do último livro que eu li, que é um livro da Stephanie Borges, que chama Talvez Precisemos de um Nome para Isso, ou O Poema de Quem Parte. Esse livro ganhou o Prêmio CEP de Literatura em 2018, e ele é muito interessante porque ele fala da experiência de uma mulher negra a partir da relação dela com o seu cabelo. Legal. E é extremamente complexo, assim, o formato dele é bem interessante porque é um grande poema dividido em partes. Tem uma série de referências muito interessantes, desde mulheres contemporâneas e que estão na mídia, até, sei lá, a relação com o cafuné, até a mitologia da Medusa. É um trabalho muito rico que a Stephanie fez. E eu fiquei muito impressionada e muito apaixonada, assim, então eu indicaria. Eu também tenho lido, eu estou bem numa fase de poesia, na verdade, e tenho lido as autoras mais contemporâneas. Eu indicaria também o último livro da Thaís Bravo, houve um ano chamado 2018, que a Thaís fala também do que é a gente produzir, qual é a condição de produção de escrita nesse momento que a gente está vivendo, né, que é quase um momento de trauma, de desastre. E eu gosto muito também, mais ou menos na mesma temática, do livro Durante um Terremoto, da Helena Zelic, que é um livro que fala também do amor à política, porque eu acho que é isso que a gente está vivendo, né? Como continuar buscando alegria cotidiana e produzindo literatura nesse mundo em que parece que está tudo ruindo, né? Então, eu gosto muito da reflexão dessas mulheres. Muito legal, boas dicas. Muito bom. Eu tô louca pra ler esse da Stephanie, porque eu tenho visto falar muito bem. E o da Thaís é incrível. Eu comprei na Flip, já li e amei, assim. Endosso essa sua dica, porque ele é muito bom. E o outro eu não conheço, mas vou anotar. E você, Tadeu? Eu vou indicar um livro que eu gosto muito, da Patti Smith, Só Garotos, que é uma autobiografia dela, que ela conta um pouco das angústias que ela teve de sair de casa, de tentar ser artista, transformar os seus impulsos, né, em trabalhos criativos. A história dela com o fotógrafo, o Robert, né, que foi o parceiro dela. É um livro que eu gosto pra caramba, que me situou muito num universo de angústia, assim. Eu gosto muito dela também, eu gosto muito da linha M também do livro, enfim, eu acho que ela vale a pena. É um livro que eu recebi na TAG e até hoje não li, então Leia, tenho que vale a falar pena. isso aqui. Mas tá na minha lista também, tá? Sua lista tá grande. A minha lista tá imensa. Acho que eu tenho... Cada programa eu trago um livro de presente pra você que alguém deixou. Sim, Tá a minha lista de reparando isso, né? recebidos, ela Você é muito blogueira. é o equivalente à minha lista de não lidos, porque eu não dou conta. Mas eu quero indicar o livro Café, da Dona Jacira, que foi o livro mais recente que eu li pra mediar uma mesa com ela. E é um livro incrível, de uma poética maravilhosa, e que ela narra a vida dela desde a infância até a fase adulta, mas com muita poesia, com muita carga poética em cada passagem, e com uma narração que você ouve a voz dela te falando tudo aquilo. E é uma voz deliciosa, então fica essa dica. Dona Jacira é uma mulher incrível, assim, que tem várias vidas dentro de uma só e merece muito ser lida e ser contemplada em vida. Então leiam Dona Jacira, por favor. E é isso, gente. Marta, eu queria te agradecer muito por ter topado gravar com a gente. Eu sei que sua agenda é insana, sua pilha de livros não lidos é igual a minha. Então... O episódio foi muito bonito mesmo. Foi muito bonito. Obrigada por ter dividido com a gente a experiência do Cadê Mulheres. Deixa os endereços das redes, ou suas, ou do Cadê Mulheres, para quem tá ouvindo conhecer. Legal. Gente, eu que agradeço. Eu adorei mesmo participar. Foi uma honra. E queria deixar para quem quiser conhecer, a gente tem então um site, que é o KD, que é KD mesmo, né? KID, mulheres.com.br. E a gente está no Instagram, @cademulheres. E aí lá dá para acessar o nosso conteúdo, dá para entrar em contato com a gente, fazer sugestões de autoras de todo esse Brasil, por favor. E estamos aí, seguimos aí tentando dar visibilidade para nós, para 1000 mulheres aí que, né, estão fora do campo aí, das mais conhecidas. Valeu, muito obrigado. Perfeito, obrigada. Beijo. Nos vemos então na festa dia 20, hein? Nos vemos na festa, gente. Beijo pra todo mundo, bom dia, boa tarde, boa noite. Beijo, valeu, Marta. Tchau.